uma palavrinha sobre o Dia da Criança, baseado em Provérbios 22, 6. Segundo o dicionário, educar significa ensinar, doutrinar, criar, cultivar o espírito. Instruir, eduque, é uma ordem definitiva dada por alguém, e nesse caso a ordem é divina, pois está na Bíblia, a palavra de Deus. Eduque a criança. A quem compete educar? Aos pais. Foram eles que acompanharam a criança mesmo antes dela nascer. É a mãe que alimenta desde o ventre, quando ainda era um feto, e após dar à luz oferece o leite materno. E tanto carinho. É dado aos pais o privilégio de acompanhar o crescimento, ouvir as primeiras palavras pronunciadas, ver nascer e cair os dentes e as gracinhas que só uma criança sabe fazer. Eduque. Os primeiros anos da criança são de total importância no desenvolvimento do caráter, da personalidade. A mente dela está pronta para receber tudo, coisas boas e coisas más. Ensinamentos propícios e ensinamentos destruidores. Eduque. É o tempo que a mãe e o pai têm para conversar, brincar, compartilhar, ler e mostrar os livros dos livros. O guia para uma infância tranquila, sabe, feliz, a Bíblia. Tempo para desenvolver a atenção, o carinho, o amor. Tempo de transmitir segurança, generosidade, boa vontade. Pertinho dos pais, temos os tios. Ser tio, tia, quem não gosta? Uma oportunidade de caminhar ao lado da criança, compartilhar com os pais a tarefa. Temos ainda os avós. Qual criança que não quer estar perto do vovô, de uma vovó? Qual? Ouvir histórias, comer os quitutes, bolinho de chuva. É tudo de bom, vovô e vovó. Quanta coisa boa e quanta oportunidade tem a família de andar junto com a criança. Mas não acaba aí. Nós, líderes, professores, orientadores, também precisamos caminhar junto com a criança nos descobrimentos da vida espiritual, mental e social. Eduque a criança no caminho. A Bíblia mostra que há duas portas, a larga e a estreita. Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mateus 7,13. Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque das tais é o reino dos céus. Mateus 19,14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há os que encontrem. Mateus 7,14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 14,6. Quando a criança é conduzida a ouvir as histórias bíblicas, a ver o exemplo do que a cercam, certamente crescerá como Jesus. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas 2,52. E se os pais, a família toda não conhece a Cristo? Aumenta mais a nossa responsabilidade de líderes. Cabe a mim, a você, descobri-la e chegar primeiro levando a mensagem certa, o caminho certo e único, Jesus. Quando mostramos Jesus à criança, ensinamos também a importância, a obediência, desde o Jardim do Éden
A Bíblia mostra que obedecer nos leva ao arrependimento, a confessar os nossos pecados e a aceitar Jesus como nosso Salvador. Através da criança, podemos alcançar toda a família. Em que deve andar? Já vimos que o único caminho é Cristo. Eduque a criança no caminho em que deve andar. A criança tem facilidade de entender. Moisés foi o responsável em passar as ordens de Deus ao povo de Israel, lá em Deuteronômio 6, 1, 6 e 7. Ele diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para vos ensinar. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. A criança é capaz de pensar em Deus de maneira pessoal. Noções de honestidade, verdade, estão em desenvolvimento na sua vida. A criança ora com sinceridade. Ela tem grande fé. Ela tem interesse em saber como Deus criou o mundo. A criança é potencial. Ela se preocupa com o certo e com o errado. Está em nossas mãos o seu crescimento e desenvolvimento. E até o fim da vida, diz o versículo. A criança é uma vida em potencial. Imaginamos muitos anos pela frente. Mas seu crescimento é muito rápido, tem muita energia. Começa, às vezes, a desenvolver hábitos maus. Ela precisa de aprender com os adultos no seu crescimento físico, social, espiritual. Porque vida é um conjunto de tudo isso, para que o fim da vida seja muito pródigo e todos os seus dias bem vividos. Quem será, pois, esse menino? Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te de mal. Provérbios 3, 1, 2, 3 e 7. Esta é a vida que o Senhor Jesus quer que a criança tenha para confirmar a sua verdade de vida. Na organização Amigos e Missões, a criança desenvolve todas as áreas de sua vida. Aprende sobre a sua vida física, mental, social, espiritual. Aprende sobre Deus, sobre Jesus, sobre a natureza, sobre a Bíblia, sobre a igreja, sobre a família, sobre missões, sobre outros e sobre ela mesma. Não se desviará dele, diz o versículo. O caminho que leva à vida eterna é um caminho de paz, alegria, serenidade, e aqueles que encontram jamais voltarão atrás. Na Bíblia temos exemplos de crianças que desde a eternidade conheceram a Cristo. Samuel, filho de Ana e Eucana, José, filho de Raquel e Jacó, João, filho de Isabel e Zacarias, Moisés, filho de Joquebé, de Levi, Timóteo, filho de Eunice, que também teve o acompanhamento e o apoio de sua avó Lloyd. Quantas crianças que eu e você ensinamos durante os nossos dias na igreja e hoje estão firmes ainda na mensagem de Deus, né? Pastores, evangelistas, missionários, músicos que aprenderam desde pequenininho, principalmente salvos em Jesus. Deus, Jesus, Paulo valorizaram o ensino. Precisamos, como igreja, como orientadores, continuar valorizando o ensino através da Escola Bíblica Dominical, através da Organização Amigo de Missões, culto infantil, escola bíblica de férias, discipulado, e certamente Deus completará a obra.
crendo que cada criança é criada por Deus para ser uma pessoa íntegra. A proposta educacional da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ela quer oferecer à criança essas experiências de aprendizagem, através do seu nível de desenvolvimento, que contribuirão para a formação da sua identidade cristã, conduzindo-as à verdade do cristianismo verdadeiro e que se comprometa com a obra missionária. A divisão criança da da União Feminina tem seu material didático também, desenvolvido de acordo com as características de cada criança. Temos a revista Sorriso Orientador, a revista Sorriso para o pré-escolar, a revista para o escolar, tem programas EBF, CDs, histórias, livros de festas, tudo que a criança precisa. Na divisão Escola Bíblica Dominical também temos o material para as crianças desenvolverem o conhecimento bíblico, através do estudo dominical por idade, desde o maternal até a pré-adolescência. E depois até a fase adulta. Temos material para todos, o ensino é importante. A criança gosta de desafios, compete a nós incentivá-las a aplicar em sua vida. Temos o material, Deus nos deu as condições, a capacidade de amar. Acredite na criança, na possibilidade que ela tem de aprender e se desenvolver. Não duvide do seu potencial. Ajudemos a ajudá-la a crescer no seu potencial cristão, nos seus conhecimentos bíblicos, incentivando-a a aprender cada dia mais. Deus espera que façamos a nossa parte, atendendo o seu mandado. A Bíblia diz: eduque a criança no caminho que deve andar. Certa pessoa disse ao entrar numa igreja, ele viu entrar no mural da igreja, é mais fácil educar uma criança do que consertar um adulto velho. Então é muito mais fácil ensinar uma criança no caminho que deve andar do que tirá-la mais tarde dos vícios, da imoralidade, da vadiagem, da violência, tantas outras coisas ruins. O que vamos fazer de nossas crianças? Educá-las agora, hoje. Não devemos pensar em esperar no futuro, mas hoje. Pense neste dia dedicado às crianças. Eduque a criança no caminho em que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Palavra de Deus. E o que Deus fala é certo. E o que Deus fala é perfeito. Então todos nós que fomos chamados para trabalho com criança, pensemos nessa obra de proporções incalculáveis, de termos em nossas mãos a oportunidade de orientar a criança, como mãe, como pais, como tios, como avós e como líderes na igreja com o trabalho com criança. Que Deus nos abençoe, que Deus continue nos dando força, sabedoria para não desanimarmos e para cumprirmos a ordem que é de ide e ensinai a todas as criaturas, inclusive as crianças. Amém?